Olá, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra da Seara de Jesus. Que bom estarmos todos juntos em mais um momento de reflexão. Então, gostaria de convidar a todos para fechar os olhos e serenar os pensamentos. E vamos juntos agradecer ao Pai Maior e ao nosso irmão, nosso Mestre Jesus, por mais esta oportunidade do aprendizado e que seja bastante proveitoso para todos nós, que assim seja, graças a Deus. Então vamos dar início à palestra da semana. Continuamos com o estudo do livro Opinião Espírita, ditado por Emmanuel e André Luiz. E a lição da semana é sobre privações do corpo e provações da alma. E aqui eu já gostaria de dizer que é uma reflexão bastante interessante, mas que é um puxão de orelha para todos nós, principalmente nós que nos dizemos espíritas ou que queremos nos tornar espíritas verdadeiros. E é importante também dizer que os exemplos que vamos dar aqui hoje, eles são trazidos como reflexão, mas não são nenhum tipo de julgamento, não são nenhum tipo de preconceito, não são nenhum tipo de acusação contra outras religiões, pois todas as religiões são boas e têm espaço e têm o seu motivo. Porém, vem trazendo reflexões que ao longo da história nós criamos hábitos, nós criamos dogmas, através dessas religiões. E hoje nós já temos um conhecimento mais aprofundado para verificar que nem sempre esses hábitos fazem muito sentido, né? E o nosso papel aqui é o papel da fé raciocinada, então é de realmente passar pelo crivo da razão certas coisas que costumamos fazer. Então, já iniciando, a mensagem fala que o homem, nas horas difíceis, lança mão de recursos extremos e ilógicos para diminuir o sofrimento próprio ou alheio. Então aqui fala daqueles momentos de desespero, e aí cada um de vocês, cada um de nós, podemos lembrar de um momento em que passamos por uma dificuldade de saúde, uma dificuldade no trabalho, uma dificuldade familiar, financeira. Cada um sabe onde aperta, E aqui vale lembrar a importância do estudo. Nós sempre falamos, precisa estudar, precisa entender as leis de Deus, precisa entender o universo. E é porque quando nós estudamos, é bem parecido com a escola, com a faculdade, com a prova de direção. Nós vemos diversos assuntos na teoria, tentamos vê-los um pouco mais aprofundados. Às vezes podemos pensar, nossa, mas eu não sei para que eu vou usar isso na minha vida, em que momento isso vai me ser útil. Mas uma coisa é certa, quando nós temos um estudo, um conhecimento melhor sobre nós mesmos, de onde viemos, para onde vamos, quando chega as privações, o nosso inconsciente ele busca esses arquivos do nosso conhecimento, e isso nos auxilia a encontrar soluções mais assertivas, soluções mais fáceis para os nossos problemas. Então, o estudo nos permite estar nos preparando para as provações da alma, que fala a palestra de hoje.
Mas se nós passamos por esses momentos de desespero, esses momentos de dificuldade e não estamos talvez assim tão bem preparados, vem o contrassenso, né? Daí nasce o contrassenso dos ofícios religiosos remunerados, de que se alastram antigos e piedosos enganos, como sejam. Então, é o cuidado para que o desespero não nos leve a cometer enganos, que são os exemplos que nós vamos ver agora, né, para refletir um pouco mais sobre esse assunto. Então, o primeiro exemplo de engano é a recitação mecânica de fórmulas cabalísticas. E aqui eu coloquei 2 exemplos, né? Pai Nosso, repetido 77 vezes. Salmo 121, repetido 100 vezes, é a mais poderosa oração para dormir. E aqui, de forma alguma, estaria criticando o Pai Nosso ou os Salmos, né? São leituras edificantes, né? O Pai Nosso foi trazido por Jesus, os Salmos têm bastante palavras interessantes também, podem ser utilizados como oração também, mas é a repetição sem sentido. Quando nós fazemos uma oração, essa oração ela deve ser do nosso coração, ela deve ser sincera. Inclusive, é importante nós criarmos hábitos, né, da oração, para que a gente faça todos os dias, que a gente se conecte com o plano maior. Porém, essas crenças que às vezes nós temos de que eu preciso repetir um determinado número de vezes, não pode ser uma oração curta. Se é uma oração curta, então eu vou fazer mais vezes, pode nos fazer entrar simplesmente no automático, virarmos um robô que está fazendo uma oração, mas que é só uma oração que foi decorada, e às vezes nós começamos a falar aquelas palavras sem nem refletir no que estamos falando, né? E continuando também, promessas esdrúxulas. E aqui eu trouxe um exemplo de algo que é comum no nosso país. Então, eu faço uma promessa para Deus e aí eu combino, né, com Deus. É um combinado só de um lado, porque acho que o outro lado não responderia desta forma, mas eu faço um combinado. Se eu alcançar tal graça, se eu alcançar a cura, se eu conseguir determinada coisa, inclusive às vezes pedidos materiais, então eu vou cumprir determinada promessa, né? E aí fica aquela coisa, mas se eu não alcançar, eu estou devendo a promessa, eu não preciso pagar a promessa, né? E aqui cada um tem a sua crença, mas muitas vezes esses pedidos são em relação a coisas materiais e as promessas também são bem materiais, então são provações para o nosso corpo, né? O exemplo aqui da pessoa ajoelhada, se machucando, subindo uma escada. E será que isso faz sentido? Será que é esse tipo de lapidação que Deus espera de nós? Ou será que não é mais interessante uma lapidação dos nossos vícios, uma lapidação do nosso orgulho, do nosso egoísmo, né? E aqui já falando um pouco sobre o cuidado com o nosso corpo físico, será que colocar em risco a nossa saúde, a nossa integridade, é realmente o que devemos fazer de acordo com as leis de Deus? Sacrifícios inúteis visando prioridade e concessões, as penitências estranhas. Aqui um exemplo mais radical, mas que existiu, ainda existe, de seitas religiosas bem rigorosas,
onde as pessoas se martirizam mesmo, se chicoteiam, se batem, né? Tudo isso tentando buscar uma suposta purificação para se aproximar de Deus. E aqui tem um exemplo bem interessante, né? Porque quando a gente vê essas situações, esses sacrifícios, a pessoa ela está danificando o próprio corpo físico, né? E André Luiz mesmo, em Nosso Lar, conta que quando ele desencarnou, ele foi acusado de suicídio. E aí ele fala assim, não, suicídio não, eu tinha uma doença, eu fui para uma cirurgia, eu não resisti, mas eu não tive suicídio, né? E aí eles esclarecem que toda vez que a gente não cuida do nosso corpo, não cuida da nossa saúde, começamos a ter hábitos inadequados, né? Hábitos de alimentação, hábitos de pouco sono, tudo isso vai aos poucos danificando o nosso corpo físico. Então, aos poucos, nós vamos, até de forma inconsciente, nos tornando suicidas, né? Suicidas parciais. E aí, será que é esse tipo de sacrifício que Deus impõe a nós, né? Será que é esse tipo de sofrimento que Deus espera de nós? Os autocastigos em que a vaidade leva o rótulo da fé, os jejuns e as mortificações a expressarem suicídios parciais, como eu estava comentando, né? Então, aqui mais um exemplo de situação, de promessa, né? Ah, eu vou deixar de comer um doce, né? E aí a gente começa a fazer uma negociação, assim, ao invés de eu ficar sem comer doce, eu vou ficar só sem comer chocolate, né? Uma coisa mais leve. E até jejuns mais rigorosos mesmos que entrariam nessa ideia do suicídio parcial. Então a gente tenta negociar com Deus algo material, sendo que Deus é inteligência suprema, é justiça, é amor, é bondade, né? E Deus, o Deus que nós conhecemos muito antigamente no nosso passado, realmente era um Deus que impunha muito sacrifício, que colocava dor, que era vingativo, que mandava a praga quando nós não nos comportávamos bem. Esse era um Deus que nós conhecemos, mas que já ficou muito atrás na nossa história. Mas Jesus, ele veio nos trazer o Deus de amor, o Deus Pai. E esse Deus que Jesus nos apresentou, ele não é mais condizente com esses comportamentos, com essas ideias que nós, por muito tempo da nossa cultura, dos nossos hábitos, fomos incorporando no nosso dia a dia. Mas nós hoje já temos um conhecimento diferenciado e temos então que ir extirpando e excluindo essas ideias do nosso dia a dia. O uso de amuletos e o apego a talismãs. Então aqui exemplifica bem isso que eu comentei, que realmente é cultural, realmente faz parte da nossa história como humanidade, né? Aqui nós temos a figa, que ela vem da cultura africana para ali dar sorte. A gente tem o olho grego, a gente tem o trevo de 4 folhas da Inglaterra, né? Nós temos o gatinho da China, que também é um sinal aí de saúde, de fortuna. E são apetrechos bonitos, representam a arte, representam a cultura daquele lugar. Mas nós não podemos nos deixar enganar e achar que um objeto que é material, que ele vai se degradar, que ele vai
vai virar pó em algum momento, nós não podemos achar que esse objeto material irá conter toda a nossa inteligência, toda a nossa sorte, todas as nossas boas ações aqui na Terra, né? Mas é interessante porque muitas vezes nós achamos que o amuleto ele realmente traz algum tipo de benefício, né? Algum tipo de sorte, mas isso é porque nós colocamos tanta fé e passamos a nos dedicar àquilo que queremos que dê certo, àquilo que queremos que mude na nossa vida, que realmente acontece. Mas é a força da nossa vontade, é a força do nosso pensamento e não o objeto em si. Né? É isso que a gente precisa ter claro na nossa cabeça. Né? E se de repente eu perdi a minha figa da sorte? Perdi, né? Caiu da bolsa, e agora? Será que eu não tenho mais capacidade? Será que eu não tenho mais inteligência de encontrar uma solução para os meus problemas, né? De encontrar uma luz no final do túnel? Como que é isso, né? Então a gente vai vendo que algumas coisas não fazem mais sentido. Aqui tem um puxão de orelha também, porque fala sobre o remorso. Então, o culto improdutivo do remorso sem qualquer esforço de corrigenda. Aquele que sente remorso não tem paz. Porque nós erramos, né? Nós estamos num mundo de provas e expiações. Se não estivéssemos aqui, porque já seríamos melhores, né? E nesses nossos erros, ninguém aponta para nós e diz, olha, você errou. Mas a nossa própria consciência nos cobra, né? E a consciência pesada, o mal, é nós nos afastando da lei de Deus. É isso que é o mal, né? E o remorso, ele vem nos cutucar para a gente prestar atenção e falar, poxa, eu preciso voltar para o caminho reto. Mas o remorso, ele é interessante nesse momento, só que nós não podemos ficar nos remoendo, sofrendo, nos autopunindo por aquilo que fizemos de errado. Essa autopunição, ela não é válida, principalmente se nós ficamos nos punindo, mas não tomamos atitudes para melhorar. Então, é importante esse pontapé de percebermos que algo deu errado, mas a gente precisa deixar a culpa no passado e seguir em frente. E pensar em novas maneiras de agir, pensar em novas maneiras de conviver com o próximo, pensar novos hábitos para a nossa vida, buscando a nossa evolução, a nossa melhora moral. E já então sabemos que omissão não resolve. O crente não apenas foge das responsabilidades que lhe cabem, como também ainda exige presunçosamente que Deus se transforme em escravo de suas extravagâncias, né? Então, o que eu comentei, às vezes nós achamos que vamos fazer trocas materiais com Deus. E tem uma notícia, aquele a quem é dado, mais será cobrado. Nós já estamos num momento em que já descobrimos sobre as leis de Deus, já sabemos sobre a lei de reencarnação, já sabemos sobre lei de causa e efeito, sabemos de onde viemos, para onde vamos, né? A sobrevivência do espírito após a morte, a comunicação com o plano espiritual. Então, tudo isso já nos traz conhecimento para raciocinarmos e sermos mais cobrados dessas mudanças na nossa moral, né? E não existe então mais a crença cega, não mais nos acomodamos à ideia do milagre em favor de alguém sem merecimento qualquer. Urge compreender os mecanismos das leis divinas. E quando nós entendemos a lei divina, entendemos que é uma lei de amor, de justiça e de caridade. E não seria justo um milagre, né? Poxa, alguém não teve nenhum mérito, não teve nenhuma luta, mas fez um pedido
fez um amuleto e olha só, teve um milagre, né? E isso seria justo? Né? E por que que nós achamos também que teríamos prioridade frente a outros irmãos? Porque às vezes nós queremos algo e para ter algo, outro irmão vai ficar sem. Né? Vocês já pensaram nisso? Né? Ah, eu quero muito um emprego. Mas será que você precisa tanto daquele emprego? Todos nós precisamos do dinheiro, do pão. Mas será que naquele momento não tem uma outra pessoa que se encaixa melhor naquela situação? Será que você não pode ficar no seu próprio emprego? E uma série de exemplos que a gente poderia pensar, né? Então, talvez quando a gente quer muito algo, a gente vai acabar tirando a vez de uma pessoa que precisa mais. E será que isso é justo? Né? E no livro Consolador fala sobre religião, né? Um pouquinho sobre religião, porque como eu comentei, as religiões elas são importantes. A religião ela tem como objetivo transformar o homem em um homem de bem, religar o homem a Deus. E dependendo das suas provações, das suas tarefas, do que foi proposto para esta encarnação, pode ser melhor se encaixar no espiritismo, no catolicismo, numa religião evangélica. Todas têm o seu espaço, o seu propósito, né? E na questão 292, então, fala em que sentido deveremos tomar o conceito de religiões. E a resposta, religiões, para todos os homens deveria compreender-se como sentimento divino que clarifica o caminho das almas e que cada espírito aprenderá na pauta do seu nível evolutivo. Então, está relacionado também com a evolução de cada um. E falando sobre a importância das religiões, né? As religiões que surgiram no mundo antes do Cristo tinham também por missão principal a preparação da mentalidade humana para a sua vinda? E a resposta: todas as ideias religiosas que as criaturas humanas traziam consigo do pretérito milenário destinavam-se a preparar o homem para receber e aceitar o Cordeiro de Deus, com a sua mensagem de amor perene e reforma espiritual definitiva. Então, as religiões elas vieram nos preparar com ideias para receber Jesus. Infelizmente, nós homens deturpamos algumas questões religiosas, né? E é um pouco do que a gente está falando hoje, mas elas foram importantes para a vinda de Jesus, né? Para preparar esse terreno. E depois Jesus nos deixou, nos prometeu o Consolador, que é o próprio Espiritismo. Então, gente, a gente falou um pouco dessas situações difíceis pelas quais nós passamos, todos passamos, né? E o desespero pode nos levar para caminhos diferentes que não vão, de fato, nos auxiliar a resolver essas situações. E aqui vale, então, nós relembrarmos alguns pontos importantes que estudamos, né? Então, em momentos de dificuldade, é importante lembrar que a lei de Deus, é equânime, justa e insubornável. Então, a lei trata nós como iguais e na igualdade vem a justiça. E não tem jeitinho, não tem jeitinho brasileiro. Quando nós passamos por uma situação, é porque estamos espiritualmente hoje onde nos colocamos ontem e respiraremos amanhã no lugar para onde nos dirigimos. Então, se eu passo por uma situação muito difícil, é a lei de causa e efeito. Eu, de alguma forma, provoquei isso. Posso ter provocado na existência presente, posso ter provocado numa existência passada, numa vida passada.
E aí cabe a cada um de nós fazer uma reflexão sobre o caminho que estamos trilhando, né, sobre as nossas ações e entender isso melhor. E se estamos passando por uma situação difícil, não adianta nós reclamarmos e nos desesperarmos. O ideal é a gente passar com paciência, com resignação e tirando aprendizado disso, porque isso irá definir onde estaremos no futuro, né? Se isso nos fará subir mais um degrau na escala da evolução ou não, né? Novamente aqui falando, né, sobre cuidar do corpo e do espírito. Então, lá no Evangelho fala sobre o equilíbrio. Nós não podemos ser materialistas demais, de achar que o corpo é superior ao espírito e ter uma vaidade, um cuidado excessivo. Mas nós também não podemos deixar o nosso corpo de lado, né? Nós precisamos ter cuidado com ele, porque ele é o veículo, o empréstimo que Deus nos dá para passarmos aqui na Terra, né? Precisamos de um corpo de carne para estarmos aqui vivenciando as nossas lições diárias. E é então de nossa responsabilidade cuidar dele bem, para que o período que foi acordado da nossa vida aqui na Terra, ele se cumpra, ele não seja encurtado, né? É o cuidar do corpo e do espírito. E eu diria que o principal sacrifício que Deus pode esperar de todos nós é o sacrifício da ajuda, da caridade ao próximo, né? Eis porque, ao invés de procurar espontaneamente penitências improdutivas para nós, é imperioso buscar voluntariamente o auxílio eficiente aos semelhantes. Então, ao invés de a gente nos privar de coisas, nos martirizar, impor certos sofrimentos a nós mesmos que são inúteis, né? Que a gente faça o sacrifício então com utilidade, sendo úteis ao próximo, ajudando o próximo, ouvindo o próximo, fazendo algum tipo de auxílio, né? O ideal é que a caridade ela seja praticada no dia a dia de forma espontânea, que não seja um sacrifício, que seja um prazer. Mas se ainda não estamos nesse nível tão elevado, né, tão sublime da doação para alguém, que a gente possa pelo menos então canalizar a nossa energia, não em promessas, em amuletos que não façam sentido, mas prometer então nos doar o nosso tempo, doar o nosso conhecimento para alguém, né? Ajudar a nós mesmos primeiramente, mas ajudar ao próximo, né, em seguida, né? Então, eu vou prometer agora que eu vou brincar com uma criança, eu vou prometer agora que eu vou ler o Evangelho ou algum outro livro edificante, eu vou prometer agora que eu vou fazer o telefonema para alguém que é mais carente, né? Esse tipo de sacrifício que não deve ser um sacrifício. E por fim, fechando falando sobre a prece, a gente falou sobre as preces maquinais, as preces decoradas, que elas nem sempre fazem efeito, mas uma prece do fundo do nosso coração, sincera, é aquela prece que vai nos deixar em sintonia com o plano espiritual e vai nos fazer ter forças, né? Renovar as nossas forças para passar por esses momentos difíceis. E pode ter certeza, quando a gente se concentra, quando a gente tenta buscar ajuda, essa ajuda vem. E depois que passa a situação, nós pensamos, nossa, nem sabia que eu era capaz de resolver isso.
mas através da oração vem uma clareza de ideias e a gente consegue enxergar aquela resposta, aquela solução que parecia impossível, né? Então, apelemos para os recursos da prece, a fim de que sejamos sustentados em nossos próprios deveres, reconhecendo, porém, que Deus não é vendedor de graças ou doador de obséquios em regime de exceção, e sim o Criador incriado, perfeito em todos os seus atributos, da justiça e de amor. Bom, queridos irmãos, finalizamos então a reflexão da semana. Eu agradeço a todos pela audiência, espero que tenha sido de grande valia esse momento para vocês. Aguardamos todos na próxima semana e vamos juntos pedir licença ao Mestre Jesus para encerrar os seus trabalhos, agradecendo, por fim, por mais esta oportunidade. Muito obrigada, fiquem todos com Deus.